Existem dores tão intensas que rompem qualquer escala médica conhecida. Dores que não se parecem com nada que o corpo humano deveria suportar. Como pode um único nervo provocar um sofrimento descrito como pior que a tortura? Por que existem pessoas que chegam a perder a vontade de viver por causa da dor? E o mais inquietante, e se alguma destas dores puder aparecer sem aviso prévio? Fique, porque o que você vai ouvir não é exagero, é biologia pura. As zonas do corpo onde a dor não apenas é sentida, ela se apodera de tudo. A cabeça e os sentidos não foram projetados para suportar agressões extremas. E quando algo falha ali, a experiência se torna insuportável. Um dos exemplos mais conhecidos é a cefaleia insalva. Quem a padece a descreve como uma explosão constante atrás do olho, uma pressão ardente que não dá trégua. Não é uma dor pontual. Aparece em ciclos, várias vezes ao dia, durante semanas ou até meses. Os ataques podem durar entre 15 minutos e 3 horas, mas a intensidade é tão alta que muitas pessoas não conseguem ficar paradas. Caminham, balançam-se, gritam. Alguns médicos a chamaram de a dor do suicídio, pelo desespero que provoca. Diferente de uma enxaqueca comum, os analgésicos tradicionais quase não funcionam. A dor atravessa qualquer barreira. E o mais cruel é a sua imprevisibilidade. Pode acordar uma pessoa no meio da noite, sem aviso, sem causa aparente. Outra dor que ataca diretamente os sentidos é a abrasão corneana. A córnea é uma das zonas com maior concentração de terminações nervosas do corpo humano. Um simples arranhão, uma partícula de poeira ou uma unha podem causar uma dor desproporcional. Piscar torna-se uma tortura. A luz torna-se insuportável. A sensação constante é a de ter um objeto cravado no olho, mesmo quando não há nada lá. O mais perturbador é que, embora a lesão seja pequena, o cérebro interpreta o dano como uma ameaça extrema. Ambos os casos mostram a mesma realidade. Quando a dor ocorre em órgãos projetados para processar informações vitais, o sistema nervoso entra em estado de alarme total. Não há forma de ignorá-la. Não há distração que funcione. A cabeça e os sentidos não permitem negociar com a dor. Exigem atenção imediata. Por isso estas dores não afetam apenas o corpo. Rompem o sono, a concentração, a estabilidade emocional. Viver com elas significa estar sempre à espera do próximo ataque. E quando a dor domina a percepção, tudo o resto desaparece. Há dores que não se veem, não deixam marcas externas imediatas, mas a partir do interior, arrasam com tudo. Uma das mais temidas é a torção testicular. Ocorre quando o cordão espermático se retorce e interrompe o fluxo sanguíneo. A dor surge de forma repentina, intensa, impossível de ignorar. Não avisa, não progride aos poucos. Explode. Muitas pessoas descrevem a sensação como uma pressão dilacerante que se irradia pelo abdômen e pelas costas. O corpo entra em pânico. Náuseas, vômitos e tonturas aparecem quase de imediato. Mas a dor não é o único problema. A torção testicular é uma emergência médica. Se não for tratada em poucas horas, o tecido começa a morrer. O corpo perde uma parte de si mesmo enquanto a pessoa ainda está consciente do sofrimento. Algo semelhante ocorre com os cálculos renais. Pequenas pedras que se formam dentro dos rins e precisam atravessar canais extremamente estreitos para sair do corpo. Cada movimento da pedra raspa, pressiona e bloqueia. A dor não permanece em um só ponto. Desloca-se. Atinge a zona lombar, o abdômen, a virilha. Pode durar minutos ou estender-se por horas, até dias. Diferente de outras dores, esta não permite descanso. Mudar de posição não ajuda. Deitar-se não alivia. O corpo não encontra forma de escapar. Em muitos casos, a dor é tão intensa que as pessoas acabam nas urgências sem conseguir falar com clareza. A respiração acelera, o corpo sua, a mente só consegue pensar em uma coisa: que acabe. Estas dores internas têm algo em comum. Atacam sistemas vitais, interrompem funções básicas do organismo e o fazem sem aviso prévio. Não há tempo para se preparar. Não há margem para resistir aos poucos. Quando a dor nasce de dentro, o corpo inteiro entra em crise.
Cada segundo se alonga, cada movimento piora a situação. E nesses momentos, a ideia de suportar a dor deixa de existir. Só resta sobreviver a ela. Há um tipo de dor que a humanidade aceitou como inevitável. Uma dor associada à criação de vida, mas que raramente é descrita com toda a sua crueza. O parto é uma das dores mais intensas que o corpo humano pode experimentar. Durante horas e até dias, o útero contrai-se com uma força extraordinária para permitir o nascimento. Cada contração não é apenas uma pressão muscular, é um sinal nervoso que atravessa as costas, a pelvis e o abdômen ao mesmo tempo. Muitas mulheres descrevem a dor como uma onda que não dá trégua. Aparece, aumenta, explode e recomeça. O corpo estica-se para além dos seus limites naturais. Tecidos que nunca foram projetados para se separar fazem-no sob uma pressão extrema. A sensação não se localiza em um único ponto. Expande-se, domina toda a percepção. Mas a dor do parto não termina necessariamente quando o bebê nasce. Para muitas mulheres, as sequelas físicas e emocionais permanecem. Lacerações, lesões nervosas, dores crônicas nas costas ou na pelvis. Em alguns casos, a lembrança da dor fica gravada com uma intensidade difícil de explicar. O mais impactante é que, apesar de sua magnitude, esta dor foi historicamente minimizada, normalizada, silenciada. Durante séculos, assumiu-se que era um sofrimento que devia ser suportado sem questionamentos. No entanto, do ponto de vista neurológico, o parto ativa alguns dos mesmos mecanismos que a dor extrema por trauma físico. O corpo entra em um estado limite. A respiração se altera. A percepção do tempo se distorce. A mente busca qualquer forma de resistir. E mesmo assim, milhões de mulheres atravessam esta dor e seguem em frente. Não porque seja fácil, mas porque não há outra opção. O parto demonstra uma verdade incômoda. Algumas das dores mais intensas que existem não provêm de uma doença ou de um acidente, mas de processos naturais que levam o corpo humano até o seu ponto máximo de tolerância. Criar vida tem um preço, e esse preço é sentido em cada nervo. Quando o corpo sofre um dano grave, a dor deixa de ser um sinal e torna-se uma experiência total. Não há pensamento que não passe por ela. Não há segundo que não esteja marcado por sua presença. As queimaduras de terceiro grau representam um dos traumas físicos mais devastadores que existem. Diferente das queimaduras superficiais, estas destroem camadas profundas da pele, terminações nervosas e tecido muscular. Em alguns casos, a dor inicial é tão intensa que o sistema nervoso entra em choque. Em outros, a ausência momentânea de dor é ainda mais perigosa, porque esconde a magnitude real do dano. Com o passar das horas, o sofrimento torna-se constante. Cada movimento do corpo expõe tecidos danificados. Cada respiração pode provocar uma pontada insuportável. O processo de cura é longo, doloroso e cheio de complicações. Algo parecido ocorre com a fratura do fêmur, o osso mais longo e resistente do corpo humano. Quebrá-lo requer uma força extrema, e quando acontece, a dor é imediata e avassaladora. A perna perde estabilidade. Os músculos se contraem de forma violenta. O sangramento interno pode ser grave. O corpo entra em estado de emergência. Mesmo com atenção médica rápida, o processo não termina ali. A imobilização prolongada, as cirurgias e a reabilitação transformam a dor em uma presença constante durante meses. O trauma não é apenas físico, também é psicológico. Estes danos extremos têm algo em comum. Não apenas rompem tecidos, rompem a sensação de segurança corporal. Depois de uma lesão assim, o corpo já não é percebido como confiável. Cada movimento gera medo. Cada pequena dor lembra o quão frágil é a estrutura humana. O dano físico extremo deixa marcas visíveis e invisíveis. E embora o corpo possa curar-se, a memória da dor permanece, porque há dores que não se esquecem. Apenas se aprende a carregar. Nem todas as dores mais intensas começam com um grande impacto. Algumas nascem de algo aparentemente insignificante, pequeno, fácil de ignorar. O abscesso dentário é um dos exemplos mais claros. No início, pode parecer um incômodo leve, uma sensibilidade passageira.
Mas quando a infecção avança, a dor transforma-se em algo completamente diferente. Dentro do dente, o nervo fica preso em um espaço fechado. A pressão aumenta. A inflamação não tem por onde se expandir. Cada batida do coração empurra a dor com mais força. O resultado é uma sensação pulsante, constante, que se irradia para a mandíbula, o ouvido e a cabeça. Dormir torna-se quase impossível. Falar dói. Comer dói. Até respirar pela boca pode desencadear uma pontada insuportável. O mais perigoso é que esta dor não afeta apenas o dente. Se a infecção não for tratada, pode se espalhar para a mandíbula, para o pescoço e até para a corrente sanguínea. Em casos extremos, torna-se uma ameaça à vida. Muitas pessoas tentam aguentar. Adiam a visita ao dentista. Buscam alívio temporário com analgésicos que mal funcionam. Mas a dor não negocia. Aumenta. Este tipo de sofrimento é especialmente cruel porque não parece grave por fora. Não há feridas visíveis. Não há sangramento evidente. Apenas uma pessoa presa em uma dor que não dá descanso. O abscesso dentário demonstra algo inquietante. O tamanho do problema não determina a intensidade da dor. Um dano pequeno, no lugar errado, pode superar lesões muito maiores. Além disso, esta dor desgasta lentamente. Não atinge de uma só vez. Instala-se. Consome a energia. Rompe a concentração. Com o passar dos dias, a mente torna-se tão vulnerável quanto o corpo. A paciência desaparece. O desespero cresce. Às vezes, o que mais destrói não é a dor que chega de repente, mas aquela que parece menor, mas que nunca vai embora. A dor, em condições normais, tem um propósito claro: avisar, proteger, obrigar o corpo a parar. Mas há situações em que esse sistema deixa de funcionar corretamente. E quando isso acontece, a dor já não cumpre uma função útil. Torna-se constante, desproporcional, incontrolável. A síndrome de dor regional complexa, conhecida como SDRC, é um dos exemplos mais extremos. Pode surgir depois de uma lesão aparentemente menor, uma entorse, uma pequena fratura, uma cirurgia de rotina. O dano inicial cicatriza, mas a dor não desaparece. Pelo contrário, intensifica-se. A zona afetada começa a queimar. A pele torna-se extremamente sensível ao toque. Mudanças de temperatura, pressão leve ou mesmo o roçar da roupa podem provocar uma dor intensa. O cérebro interpreta sinais normais como ameaças graves. Com o tempo, a dor deixa de estar ligada ao dano original. O sistema nervoso entra em estado de alarme permanente. Os nervos enviam sinais errados repetidamente, sem descanso. O corpo muda. A pele pode adquirir uma cor diferente. O inchaço aparece e desaparece sem um padrão claro. Os músculos enfraquecem. As articulações perdem mobilidade. O mais devastador é que não existe uma cura definitiva. Os tratamentos buscam reduzir a dor, mas raramente a eliminam por completo. Muitas pessoas vivem durante anos presas nesta condição. O impacto não é apenas físico, é mental, emocional, social. A dor constante altera o sono, deteriora a concentração, isola, transforma atividades simples em desafios diários. A SDRC demonstra uma realidade inquietante. A dor mais intensa nem sempre provém do dano mais grave. Às vezes, surge quando o próprio sistema encarregado de nos proteger se descontrola. Nesses casos, o corpo deixa de ser um aliado. Torna-se uma fonte permanente de sofrimento. E quando a dor já não tem uma causa clara que possa ser eliminada, a luta não é contra uma lesão, mas contra o próprio sistema nervoso. Existe uma dor que muitos médicos consideram a mais intensa que um ser humano pode experimentar. Não se origina em um músculo, nem em um osso, nem em um órgão interno. Nasce de um único nervo. A neuralgia do trigêmeo afeta o nervo responsável pela sensibilidade facial. Quando este nervo é danificado ou comprimido, a dor surge de forma repentina e devastadora. As pessoas a descrevem como choques elétricos, facadas ou explosões de fogo no rosto. O ataque pode durar segundos ou minutos, mas a intensidade é tão extrema que tira o fôlego. Falar, mastigar, sorrir, ou mesmo sentir uma brisa leve no rosto pode desencadear a dor. Não há aviso prévio.
Não há forma de antecipá-lo. Por esta razão, a neuralgia do trigêmeo é conhecida como a doença do suicídio. Não por exagero, mas pelo impacto psicológico que produz. Viver com a expectativa constante do próximo ataque desgasta a mente até limites perigosos. Os tratamentos podem ajudar, mas raramente oferecem uma solução definitiva. Os medicamentos perdem eficácia com o tempo. As cirurgias envolvem riscos significativos. E mesmo assim, muitas pessoas continuam vivendo com dor. Este caso extremo resume tudo o que vimos. A dor nem sempre é proporcional ao dano visível. Pode nascer de uma falha microscópica e dominar completamente a existência de uma pessoa. Ao observar o conjunto destas dores, fica claro que o corpo humano tem limites muito precisos. Cruzar esses limites não produz heroísmo, produz sofrimento. Estas histórias não buscam provocar medo, buscam lembrar algo essencial. A dor é um sinal, mas também pode tornar-se uma prisão. E talvez a pergunta final não seja qual é a dor mais intensa, mas sim o quanto estamos dispostos a subestimar aquilo que nunca tivemos de sentir.